Olá pessoal, eu sou André Poletti, sejam todos bem-vindos, seus tutanomaníacos. Quem sou eu? Eu sou assessor técnico da Paranaturismo e trabalho com turismo já há mais de 20 anos. E uma das áreas que eu sempre gostei de trabalhar foi com a gastronomia. Não tenho formação em gastronomia, mas adoro cozinhar e gosto de comer. Então posso dizer que eu sou um apaixonado por gastronomia. E por isso que eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da gastronomia no Paraná, a questão da cultura, de pratos típicos, das etnias. Então essa aqui é a ideia inicial. Bom, eu trabalho no órgão oficial de turismo, que é a Paranaturismo, que é responsável por desenvolver o turismo dentro do estado. E nesse órgão a gente criou um grupo de trabalho, chamado Grupo de Trabalho da Gastronomia do Paraná. E o foco é o quê? É trabalhar a gastronomia enquanto atrativo turístico e a gastronomia como serviço complementar. São as duas bases que a gente tem para entender a gastronomia relacionada com o turismo. Quando existe o deslocamento, quando a pessoa viaja, faz o turismo, ela pode ir por vários motivos. Aventura, ecologia, cultura, museus, religião e pode ir pela gastronomia também. Muita gente vai para algum destino para comer, então a gastronomia ela se torna um atrativo. Se ela não for um atrativo, a gastronomia pode ser um serviço complementar. Todos os tipos de turismo, o turista precisa se alimentar. E olha que interessante, se ele puder se alimentar bem, melhor ainda. Então essa é a nossa ideia do grupo de trabalho da gastronomia do Paraná, na qual eu convido você. Se você tem um empreendimento e trabalha com gastronomia, procure a gente. Venha entender os nossos objetivos da gastronomia do Paraná. A relação então entre a gastronomia e o turismo, né, ela é muito próxima. E isso fez que a gente se preocupasse, né, com esse desenvolvimento adequado. E aí o tópico para hoje é uma viagem nos sabores da cultura paranaense. Para isso a gente vai desenvolver, né, a nossa conversa em 4 partes. Primeiro, a influência que a gastronomia tem na nossa cultura, né, e como a cultura influenciou na gastronomia também. Num segundo momento, as regiões turísticas e pratos típicos. O Paraná é muito grande, tem uma gastronomia típica muito rica. Num terceiro momento, a questão da influência das etnias na gastronomia e no turismo também. E por fim, eu vou explicar um pouquinho o grupo de trabalho da gastronomia. Então, pessoal, na realidade, né, a influência que a cultura tem na nossa gastronomia, ela é muito rica, né? Isso aí vocês são expertos em saber, já que são estudiosos da gastronomia. O que determina a gastronomia de um lugar é muito influenciado pela geografia, pela história, pela economia. E no Paraná, obviamente, não foi diferente, né? Então tivemos, sim, influência muito forte das etnias, mas também da estrutura geográfica e histórica do Paraná. Nesse sentido, a gente tem algumas matérias-primas que foram muito importantes e são quase que exclusivas do Paraná ou de alguns poucos estados, né? Como o pinhão, a erva mate, as raízes nativas, a produção agrícola do estado e a produção do nosso litoral. Então isso fez de uma riqueza muito vasta para a nossa gastronomia. No interior a gente teve a influência, por exemplo, de mandioca, batata, da soja, do milho, da erva, do pinhão. Então isso são influências dos alimentos que geraram pratos típicos para a região, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso também. Tivemos fortemente também uma influência do tropeirismo, que é uma influência histórica. E aí como é que funciona essa história? A gente teve durante muitos anos um caminho que cruzava o Paraná e que trouxe algumas comidas como a quirera, o charque, fogo de chão, virado de feijão, arroz carreteiro, entre outros, o leitão, a pururuca. Então todos esses alimentos eles foram incorporados à nossa cultura e hoje se transformam em pratos e numa gastronomia muito rica do nosso estado. E a gente tem também uma influência muito forte dos imigrantes. A imigração foi muito forte no nosso estado. Então a gente imagine a miscelânea que a gente não tinha no nosso estado. A gente tinha os índios, chegou o branco português, chegou o negro, vieram os imigrantes, italianos, alemães, ucranianos, poloneses, japoneses, holandeses. Juntou tudo isso, você tem uma gastronomia muito diversificada e muito rica, que trouxe sabores para a nossa gastronomia muito forte. E isso também gerou uma riqueza cultural, gastronômica muito grande.
Então essa influência ela é muito forte no Paraná, né? A gente percebe isso nas festas típicas, nos pratos típicos e principalmente nas cidades e nas regiões turísticas que desenvolvem a gastronomia enquanto produto turístico também. Então o Paraná ele tem 399 municípios e ele está dividido em 14 regiões turísticas. Essas regiões turísticas foram feitas, né, ou definidas baseado na geografia e na história e também nas características econômicas de cada região. E eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, né? A gente tem algumas regiões mais desenvolvidas, mais estruturadas e com maiores atrações turísticas, mas todas elas têm sim sua riqueza e têm sim sua gastronomia. Então vamos começar um pouquinho pelo litoral do Paraná. O litoral do Paraná é onde está provavelmente o prato mais típico paranaense, que é o barreado, ou é pelo menos o mais conhecido, né? Ele tem origem ali nas cidades históricas de Morretes, Santonina, mas ele é comercializado ali em todo o litoral. O barreado é uma influência, sim, né, da questão da formação ali dessa região. Mas a gente também tem ali a bala de banana, a cachaça, né? Em Guaratuba a gente tem um circuito de ostras muito forte. Então vocês percebem, né? Na Ilha do Mel a gente tem a questão da tainha. Então percebam, né? O litoral ele tem uma gastronomia que pode ser atrativo, pode gerar o deslocamento de pessoas para esses lugares. A segunda região que eu vou comentar com vocês, a gente chama de Rotas do Pinhão. É a região de Curitiba e a região metropolitana, né? O que acontece nessa região? A gente tem, por exemplo, a Lapa, com a querera da Lapa, com a influência muito forte dos tropeiros, com o charque, a coxinha de farofa, entre outros alimentos ali. Em Curitiba a gente tem, né, a tradicional carne de onça, né, que a gente poderia dizer que é um símbolo da cidade, mas a gente tem regiões gastronômicas muito fortes, né, como a região de Santa Felicidade, com uma influência italiana e restaurantes italianos, né? A gente tem também na região metropolitana a questão da produção de vinhos e uvas, as vinícolas, e a questão das cervejas artesanais, que hoje o Paraná tem muito forte a questão das cervejas artesanais, né, com grandes polos, Curitiba, Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Cascavel. Em Tijucas do Sul a gente tem o Entreveiro do Pinhão. Não dá para falar de gastronomia do Paraná e não falar em pinhão e suas releituras de pinhão. Então isso é bem interessante porque está no nome da nossa região, Rotas do Pinhão. A terceira região que eu vou falar fica nos Campos Gerais, é onde está Ponta Grossa, Castro, Tibagi. Em Castro a gente tem o castropeiro, por exemplo, né? A gente tem o virado, o tropeiro. Em Carambeí as tortas holandesas. Em Palmeira o tradicional pão no bafo, né? Que já ganhou prêmios aí, é bem reconhecido. Em Tibagi a paçoca de carne e o café tropeiro. Então vejam a riqueza dessa gastronomia e da região, né? Muito forte para a gente atrair turistas. Se a gente partir agora para o norte do Paraná e para o norte pioneiro, a gente vai ver a questão do café muito forte, né, com uma rota do café ali próximo a Londrina, né? A gente tem a região de Carlópolis, que tem a produção de goiaba, que é muito significativa para o Paraná, considerada uma das melhores produções, e a goiaba uma das melhores do mundo. A gente tem também lá no noroeste o Corredores das Águas, onde a gente tem o boi na moita e o cachorro-quente prensado em Maringá. Então percebam, a gente tem desde a alta gastronomia até a baixa gastronomia, né? Tudo isso dentro do nosso estado. E por fim eu vou falar um pouquinho da região das Cataratas do Iguaçu, onde a gente tem Foz do Iguaçu, que é um dos principais destinos turísticos do Paraná, e ali a gente tem o peixe muito forte, né? Que é a questão do pirá de Foz e o dourado, né, que acabam sendo mais típicos de Foz do Iguaçu, mesmo Foz tendo uma culinária internacional muito forte. Em Guaíra a gente tem também o pintado na telha, Itaipulândia, o dourado no carrossel, e essa é a riqueza do Paraná. Eu costumava brincar que no Paraná a gente tinha tudo que é bicho, em tudo que é utensílio, equipamento, né? Então a gente tem o peixe, o porco, o boi, o marreco, no carrossel, no tacho, no buraco e por aí vai. Então a nossa viagem no Paraná ela é muito grande. E não pode esquecer também, tem o porco no rolete em Toledo, muito forte, e o famoso churrascão de Cascavel, um dos maiores do mundo. Agora eu vou falar um pouquinho das etnias. E aqui a gente tem uma riqueza muito forte, né? Vamos começar um pouquinho da influência indígena. E aí a gente tem o que? A questão do pinhão, principalmente, erva mate, as raízes e o modo de preparo das muquecas, etc, né? Então a gente tinha uma base indígena muito forte aqui e isso acabou influenciando. Segundo, a gente tem os africanos, né? Com a base da feijoada, arroz doce, né? A pamonha, creme de milho. Veja que eles pegam os produtos que o Estado ofereceu para eles, né? Aí a gente entra na questão dos imigrantes europeus.
E aí a riqueza é muito grande também, né? Nos alemães a gente tem a questão das carnes suínas e embutidos, a questão das cucas, doces e cervejas. E aí a gente destaca algumas cidades no Paraná com essa influência alemã. Os poloneses, como não falar dos poloneses, com o pierogi, né? O pierogi é um famoso prato que se come muito bem em Prudentópolis, por exemplo, no centro do estado. Os ucranianos também, né? Com essa produção do pierogi, e com o borscht, que é a sopa de beterraba, né? Um prato saborosíssimo também na região ali do centro do estado. Os italianos já se espalharam pelo estado como um todo, né? A gente tem uma influência em Curitiba, Londrina, próximo a Londrina, Maringá, né? No oeste também, em Cascavel, né? A gente tem principalmente o consumo do frango, das massas, dos risotos. Os portugueses nos deram o barreado, né? E aí a gente come no litoral, né? Muito apreciado. Os holandeses, né? Nos trouxeram algumas tortas e doces que também são famosas. Os espanhóis, né? Com suas tortilhas, churros, o vinho, as empanadas e as suas variações. Os árabes, que também hoje, né? Se tornaram um grande símbolo para o Paraná, né? E aí a gente tem uma gastronomia árabe que é muito apreciada pelo paranaense. E por fim os japoneses, né? Que foram os últimos ou quase os últimos imigrantes a chegarem no Brasil, né? E que trouxeram a sua gastronomia, que é muito rica e diferente daquilo que a gente já conhecia, mas que foi muito bem recebido pelo paranaense. Depois dessa viagem pelas etnias, eu queria rapidamente comentar com vocês um outro projeto que a gente apoia fortemente, que é o projeto de indicação geográfica. Esse projeto ele é capitaneado pelo Sebrae e ele apresenta alguns produtos com origem e denominação de origem, né? E aí vocês podem ver na tela, né, agora, vocês têm ali alguns produtos já bem claro, né? Em Antonina, a bala de Antonina, em Capanema, o melado, em Carlópolis, a goiaba, na colônia Vitimarsum, o queijo, no litoral do Paraná, o barreado, a farinha de mandioca, né? As uvas de Marialva, a cachaça e o aguardente de Morretes, no norte do Paraná, os cafés especiais, em Ortigueira, o mel, no oeste do Paraná também o mel, e em São Mateus a questão da erva mate. Esses são produtos de origem, de denominação de origem, que a gente incentiva muito, porque esses produtos eles têm um forte apelo turístico também. Pessoal, para a gente terminar o nosso Tutano Talks aqui, eu queria convidar a todos para conhecer o nosso grupo de trabalho da gastronomia. Vocês têm o nosso contato aqui. Esse grupo ele tem por objetivo a união entre os participantes, né? E a intenção é valorizar a gastronomia paranaense, é mostrar os empreendimentos que se destacam, dar valor para a gastronomia enquanto produto turístico. A gente tem vários objetivos, entre eles a capacitação, a qualificação do produto, o treinamento. Então conheçam um pouco mais do produto turístico, né, da questão da gastronomia do Paraná enquanto produto. Nós estamos de braços abertos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Estou à disposição aí. Se você tem um empreendimento de gastronomia e está pensando em empreender turisticamente, venha conversar com a gente. A gente tem boas dicas para você. Vamos transformar o teu restaurante, vamos fazer que a influência do turista nele seja maior. Hoje em dia a gente tem todo tipo de restaurante recebe um número de turistas. Alguns mais, outros menos. Vamos pegar como exemplo o Madalosso, da nossa querida família Madalosso. Tá aí o Beto, né? O grande capitão aí do Tutano. O Madalosso é um restaurante com uma influência turística muito grande, mas ele também atende a população de Curitiba. Se a gente pegar, por exemplo, os restaurantes de Morretes, vocês vão ver que a dependência do turismo é muito grande. Então um restaurante pode ter maior ou menor influência. Pense nisso, né? E vamos tentar fazer o seu restaurante ter cada vez um atendimento melhor para o turista. Obrigado e a gente está à disposição.